Você já parou para pensar no impacto positivo que a logística reversa pode trazer para o meio ambiente e também para o seu negócio? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Seguimos nessa jornada importante de trazer conteúdos diversos e relevantes sobre sustentabilidade. Neste vídeo, vamos tratar sobre logística reversa, que é uma das principais ferramentas da economia circular, tema que foi tratado no vídeo anterior. Eu sou Leonardo Lopes, diretor de operações da Yató, empresa que se posiciona para trazer soluções inovadoras de logística reversa e economia circular. E neste vídeo, então, vamos tratar sobre como a logística reversa hoje representa uma das principais diretrizes de sustentabilidade para uma empresa, entendendo seus aspectos operacionais e os benefícios associados. Mas então, o que de fato é a logística reversa? A logística reversa se concentra em retornar resíduos e embalagens pós-consumo, ou seja, do consumidor, para o setor produtivo, reaproveitando esses materiais. É o oposto da logística direta, que tem o objetivo de, a partir da produção, levar o produto até o seu consumidor. E o retorno destes resíduos e embalagens ocorre através dos canais de distribuição reversos, que podem envolver as devoluções, a remanufatura, o recondicionamento e a reciclagem dos materiais. Porém, a logística reversa é muito mais do que essa movimentação de materiais. A logística reversa ela representa o posicionamento da empresa perante o ciclo de vida de seu produto, envolvendo inclusive a gestão das informações que estão associadas nesse fluxo reverso, como que a cadeia de suprimentos e a cadeia de distribuição está engajada neste processo. É um conceito e uma prática ampla. Sob o ponto de vista empresarial, eu destaco os benefícios da logística reversa em três categorias: benefícios ambientais, benefícios legais e benefícios financeiros. Começando do ponto de vista ambiental, ao exercer a logística reversa de seus resíduos e embalagens, a empresa não só evita que esses materiais sigam para um caminho de destinação inadequada, como monitora e garante a destinação adequada, sempre priorizando a reutilização, a reciclagem e a recuperação desse material. Do ponto de vista financeiro, a partir do momento que a empresa adota a logística reversa, ela começa a se posicionar frente aos seus consumidores, frente ao mercado financeiro, tendo acesso a investimentos e recursos, tendo uma vantagem competitiva, um diferencial de mercado que irá trazer ganhos econômicos para a corporação. Além disso, a empresa passa a atender à legislação. A logística reversa hoje ela é regulamentada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e se tornou um requisito legal que deve ser atendido pelas empresas. O Brasil possui uma legislação ambiental robusta e que tem desafios para sua implementação. Com a logística reversa não é diferente. Apesar dela já ser regulamentada por lei como uma diretriz da política de resíduos sólidos, ainda existem diversos desafios a serem superados para que essa prática avance e ganhe mais escala no nosso país. Esse avanço ele se tornou mais claro a partir de 2010, então com a promulgação da política de resíduos sólidos, que trouxe em seu artigo 33 a obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de determinados produtos que a legislação trouxe exercerem a logística reversa de seus produtos e embalagens após o consumo. Então, desde 2010 foi possível observar diversos regulamentos, acordos setoriais e termos de compromisso sendo firmados para regulamentar a logística reversa em nosso país. Então, hoje já é possível ver, a âmbito federal, diversos produtos que já têm a sua logística reversa implementada, como é o caso do óleo lubrificante, produtos eletroeletrônicos, lâmpadas, pilhas e baterias, embalagens de agrotóxicos e, mais recente ainda, o governo vem regulamentando as embalagens em geral, também sobre a sua logística reversa. Além disso, a nível estadual, a logística reversa também ganhou força. Diversos estados vêm publicando as suas próprias legislações e regulamentações sobre a logística reversa, principalmente logística reversa de embalagens de plástico, vidro e metal. Então, além da logística reversa na pauta nacional, agora as indústrias que estão localizadas em alguns estados ainda têm que atender a legislação a nível estadual.
Felizmente, é possível ver no Brasil que as empresas estão se movimentando frente a essa maior regulamentação e maior interesse dos consumidores e mercado financeiro sobre a logística reversa. A partir disso, é comum já ver não só indústrias, mas também comerciantes, distribuidores querendo entender sobre como fazer a logística reversa e até mais do que isso, querendo se posicionar, querendo gerar impactos positivos através desse mecanismo. No entanto, muito ainda precisa ser feito. A logística reversa ainda tem muito que avançar no Brasil e os seus desafios logísticos, culturais, econômicos precisam ser superados. Para isso, é fundamental que a pauta continue sendo tratada com prioridade, envolvendo empresas, envolvendo investidores, envolvendo também o poder público, para que mais ações surjam e não só isso, para que as ações que já estão aí consigam trazer resultados e melhorem os indicadores do país em relação à gestão de resíduos e reciclagem. Bom, estamos caminhando para o final desse vídeo, então se você, empresário ou gestor, está pretendendo implementar a logística reversa na sua empresa, não deixe de consultar a EATO. Existem diferentes formas de se fazer logística reversa, a depender das particularidades de sua empresa e de seus objetivos. Estamos à disposição, com todo o time técnico especializado em logística reversa, para tirar as suas dúvidas, prestar uma consultoria especializada para o seu negócio, para te ajudar nessa jornada. Se você gostou, não deixe de se inscrever, de compartilhar e de curtir o vídeo. Ative o sininho para conferir o que sai de melhor neste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!